Salmo 119, nós estamos no versículo 17, a terceira letra do alfabeto, né? Lembrando novamente que o Salmo 119, ele vai ter 22 partes, sendo que cada parte tem 8 versículos, e esses versículos começam com frases, né, que tem a mesma letra, ou seja, todas aqui vão começar com Gimel, que é o equivalente à nossa letra G, né? E nós perdemos um pouco dessa beleza, porque a gente na tradução não consegue. Você vai ver que as palavras são diferentes para nós, mas no original não é assim, né? Todas as palavras aqui dos 8 versículos que nós pretendemos ler vão começar iguais. O 17, faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. O salmista se coloca aqui como um servo. Ele não era um suposto servo, ele era servo. Então ele tinha um relacionamento com o seu Senhor. Ele conhecia o seu Senhor. Quem conhece a Deus sabe o quanto ele é generoso. Sabe que pode chegar a ele a qualquer momento e fazer pedidos, né? Nós convivemos com pessoas e as pessoas são diferentes uma das outras, e nós sabemos, por exemplo, se temos uma necessidade, nós sabemos a quem recorrer, né? Você pensa, por exemplo, se você vai se ausentar e você tem um animalzinho e você pensa, com quem eu posso deixar? Já imediatamente vem uma pessoa, 2 pessoas. Você sabe que não pode contar com todas as pessoas, não é? Nem todas têm a mesma disposição. Nós somos seres que têm necessidade. O único ser que não tem necessidade é Deus. Todas nós temos necessidade, todas as pessoas no mundo têm necessidade. Mas quem vai suprir essa necessidade? Quando há uma necessidade pequena, uma necessidade humana mesmo aqui no nosso contexto cotidiano, nós pensamos logo, eu preciso disso, eu vou falar com a fulana, eu vou falar com a Beltrana, né? E às vezes essa necessidade pode ser atendida, aquela pessoa com boa vontade vai te ajudar. Mas nem todas as necessidades podem ser atendidas pelos homens, pelos seres humanos. Há necessidades que só Deus, né? E o salmista sabe que já recebeu muitas bênçãos, muitas dádivas de Deus, mas que ele é tão generoso que a qualquer momento ele pode chegar e pedir de novo. Por exemplo, quando alguém nos ajuda muito, a gente não começa a ficar com vergonha de pedir outras coisas, né? Por exemplo, a Carol está aqui e digamos que eu peço para ela, Carol, você pode me acompanhar em tal lugar que eu preciso fazer isso? Aí, Carol, não, eu vou, pode deixar, eu vou. Mas aí no dia seguinte você também precisa. Ô, Carol, você pode? A Carol vai tipo assim, poxa, de novo? Que a Carol vai, né? Nós todas somos assim. Não estou falando que a Carol só não, nós todas somos assim. Aí no dia seguinte, ou à tarde, isso foi de manhã à tarde, ô, Carol, você pode fazer? Poxa, que é isso? Não é? Vai chegar um momento que a pessoa não posso. Agora eu estou ocupada, tenho que fazer outras coisas, tenho as minhas coisas. Deus nunca vai dizer isso para a gente. Já pensou? Você pode falar com ele, pedir o momento que quiser. Ele não vai se sentir incomodado. Nós sabemos que ele é assim, nosso entendimento é de tal forma que a nossa oração a gente nem chega para falar, Senhor, desculpa incomodar o Senhor, não é? Ou alguém já falou isso. Mas às vezes a gente fala com as pessoas, porque a gente sabe que está incomodando, não é? Olha só, seres pecadores como nós, mas que vão se sentir incomodados com o nosso pedido. O nosso Senhor nunca vai se sentir assim. Ele está lá sempre disponível para ouvir e para ajudar no que a gente precisar. O salmista já foi abençoado, ele é um servo, mas ele continua pedindo, faze bem ao teu servo. É a mesma coisa de você precisar do dinheiro emprestado, né? Você vai lá e eu preciso de 100 euros, a pessoa te empresta. Aí no dia seguinte, eu preciso de mais 100 euros. Mas eu te emprestei 100 euros ontem. Que isso? Por que você quer 100 euros hoje de novo?
Não, Deus, Ele é bondoso, generoso e tem todas as dádivas. Você pede hoje, você pede amanhã, você pede depois, você vai pedir toda a sua vida, porque nós vamos ser assim por toda a vida. A gente vai estar sempre pedindo, né? Agora, o nosso relacionamento não pode ser aquele de consumo, porque Deus me serve no momento que eu preciso dele. Fora desses momentos, não há relacionamento com ele. Não. Pode ser assim, ele não é um acessório na nossa vida. Por exemplo, esse anel é um acessório. Se eu tiro, ele não faz falta nenhuma. Ele é um acessório só. Deus não pode ocupar esse papel na nossa vida, né? É alguém que eu recorro quando tem necessidade. Não, aqui há um relacionamento. Ele é o meu Senhor e eu sou o seu servo. Porque nós temos esse relacionamento, eu sei que eu posso pedir. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem feito isso, mas eu hoje estou precisando tem mais uma necessidade aqui, o Senhor pode me ajudar? Agora eu tenho essa situação, o Senhor pode me ajudar? Nós pedimos desde as coisas mais difíceis, dos maiores pedidos, até as coisas mais simples. De repente a gente está aflito por causa de uma vaga no estacionamento, né? Porque hoje virou um problema você dirigir na cidade, porque não tem como estacionar o carro e você está ali apavorado, você não sabe. Jesus, me ajuda. Quantas vezes o Senhor Jesus já nos ajudou com coisas mínimas, não é? A quem nós poderíamos recorrer para fazer o que nós precisamos? Tudo o que nós precisamos. Tenho certeza que vocês têm experiências de pedidos que você não teria coragem nem de falar aqui. Só falar para ele. Não é assim? Então, o salmista fala sobre isso, né? Deus, nas entrelinhas do seu pedido aqui, Deus é um Senhor muito generoso. Muito, muito bom. Né? E o diabo não. Vamos fazer um contraste entre esses dois senhores. O Senhor Jesus disse que são dois senhores, né? Não existem 3, 4, 5, 2 senhores. Só que nós sabemos, falamos agora, Deus como o bom Senhor e o diabo como um péssimo Senhor. As pessoas servem ao mal durante toda a sua vida. E o que elas ganham de recompensa? Eu me lembro, eu era obreira, isso aconteceu em 1900, eu acho que 88, por aí, ou 89. E eu fui visitar, foi a primeira visita a pessoas doentes que me impactou muito. Eu fui visitar um homem que era familiar de uma senhora e fomos, acho que nós estávamos em 3 ou 4 obreiros, nós fomos visitar essa casa porque ele estava já nos últimos dias, ele tinha o vírus da SIDA, naquela época não tinha coquetel, e ele estava na cama já assim, muito magro, sem forças para falar. E quando eu olhei para ele assim, era a imagem do sofrimento, foi uma visão que nunca mais saiu da minha cabeça. E ele era jovem, ele devia ter 20 e poucos anos, eu tinha 14 anos, né? Muito nova, nunca tinha visto aquilo na minha vida. E depois ela falou, olha, ele foi apresentado aos espíritos desde criança e ele serviu durante toda a vida dele, os encostos. E quando eu olhei aquela imagem, eu falei, como o diabo é um péssimo Senhor. Porque ele serviu a vida inteira, ele estava naquela condição, sabe, de sofrimento, de humilhação. Um casebre, uma miséria, um mau cheiro estava na casa. Eu falei, se ele serviu toda a vida, que vai ter esse fim. E assim é o diabo. Não significa se a pessoa não serviu, foi fiel, se ela foi entregue em tudo que fez, não significa que ele vai dar coisas boas para ela, não. Muito pelo contrário. Né? Se ele puder tirar a alimentação dela para ver ela passar fome, se ele puder fazer os familiares serem destruídos, a família ser destruída, porque ele sorri quando alguém está chorando, sofrendo. Não é? Você já não deve ter visto isso? Manifestações de demônios? Os demônios falam isso. Eles ficam satisfeitos
Eles ficam realizados quando há sofrimento. Deus é exatamente o oposto. Como alguém pode não querer servir a esse Deus? Tão bom, não é? Que Ele já começa nos dando o privilégio de poder recorrer a Ele a hora que quiser. Ele dá lá livre acesso, abre a porta, você pode chegar aqui, a minha presença, e você pode pedir o que você precisa. O Senhor Jesus foi tão maravilhoso na sua vinda a esse mundo que Ele, antes de subir, Ele deu o nome dele. Vocês podem usar o meu nome. Quem emprestaria o nome para a gente? Alguém algum dia já emprestou o nome para você fazer o que você quiser? Nunca, ninguém. Ninguém tem coragem. Eu não tenho coragem de emprestar meu nome para ninguém. Tá aqui meu nome, você pode fazer o que você quiser. Não, pois Ele fez isso. Que bondade, que gentileza, que generosidade, né? Então, o salmista pede, mas o que ele pede tem um objetivo, você vai ver. Olha, faze bem ao teu servo, me abençoa, em outras palavras. Mas essa bênção ele quer fazer o que com ela? Ele quer viver e observar a palavra. Quantas pessoas que estão, às vezes, no leito de um hospital, acho que a maioria de nós já deve ter visto isso, quando elas estão ali afligidas por uma doença, por uma dor, por um diagnóstico incurável, elas falam assim, se Jesus me curar, eu vou servir a Ele, se eu sair daqui, eu vou servir a Ele, minha vida vai ser dele. Eu já vi muitos casos assim, aí as pessoas são curadas, são restabelecidas, elas servem no primeiro momento, depois elas fazem o quê? Elas vão viver de acordo com a sua própria vida. Como um dia eu vi uma mãe falando, a respeito da filha. A filha era completamente perdida, se mutilava, era viciada em drogas, uma vida perdida. Uma jovem que estava com seus dias contados, porque do jeito que ela vivia, era assim, uma sentença de morte, né? E essa mãe pediu para a filha ser liberta, para a filha ser curada das doenças, que ela tinha muitas doenças, asma, muita coisa, e ela foi. E depois essa mãe foi dar testemunho. Minha filha agora, eu tenho maior satisfação, minha filha é modelo, minha filha é isso, minha filha viaja pelo mundo. Poxa, foi para isso, Jesus curou, libertou, curtiu o mundo. E a mãe via aquilo com maior satisfação, minha filha curtiu o mundo, né? Então, nós recebemos vida e essa vida nunca é desperdiçada. Ela só não é desperdiçada se ela for vivida para Deus, porque pertence a Ele. Então, se nós temos saúde, nós temos que retornar para Deus essa saúde em forma de serviço. Eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero falar do Senhor. Então, olha só o objetivo. Eu quero que o Senhor me abençoe, né? Eu quero viver nesse mundo, mas eu quero viver para a Tua Palavra. Eu quero viver para cumprir com a Tua Palavra, para obedecer a Tua Palavra. Então, esse é o sentido da vida, o objetivo da vida é esse, porque o homem foi criado, qual o objetivo da criação do ser humano? O homem não foi criado para si mesmo, o homem foi criado para Deus, para amá-lo, glorificá-lo, para se deleitar nele, para sentir prazer nele. Esse foi o objetivo, não foi para outro propósito. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas, mas dentre todas essas pessoas, quais vivem e cumprem esse objetivo? A maioria vive para quê? Para si. Só para si. Não cumpre o que está escrito aqui. Elas recebem dádivas, elas são alimentadas todos os dias, elas respiram, caminham, mas é só para se divertir, para curtir as coisas que elas acham que são legais nesse mundo, né? O 18 fala: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Se o salmista está pedindo para que os seus olhos sejam abertos, significa que ele entende que os seus olhos não veem perfeitamente. Se enxergasse mesmo, não precisaria dessa oração.
Então o salmista é um homem que percebe que teve uma visão o quê? Míope, difícil de enxergar. Isso. Ele percebe que os seus olhos não veem com a sua capacidade total, né? Quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele curou muitos cegos. E os pedidos mais enfáticos de cura vieram de cegos. Lembra Bartimeu? Né? A gente tem muitas pessoas, muitos milagres na Bíblia, muitas pessoas que chegaram ao Senhor Jesus. Mas é interessante como os cegos têm essa vontade de enxergar, não é? Você vê que uma pessoa que está ali de repente com a mão paralisada, ela quer ter sua mão livre, restaurada novamente, poder estender, pegar as coisas. Mas o cego não. O cego ele tem aquele sonho, eu quero ver, porque os olhos são preciosos demais. A nossa relação com o mundo está muito voltada, com o mundo, quando eu falo, é com toda a criação, com tudo que está à nossa volta, está muito voltada para a visão, né? Tanto é que quando nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Abrir os olhos. Ou você fala primeiro? Alguém aqui deu... Não. A gente faz o quê? Abre os olhos. É o nosso primeiro contato com a realidade. Nós percebemos que está ao nosso redor. Se está escuro, se o dia ainda não amanheceu, você, posso dormir mais um pouquinho. Ainda é 5 da manhã, a gente percebe que está cedo. Não é? É um ponto de contato com a realidade. Aqui nós estamos falando dos olhos espirituais. Então, o salmista assume a sua condição. Há muitas maravilhas ocultas na tua palavra e eu não consigo por mim mesmo perceber essas maravilhas. Há uma vista maravilhosa. Por exemplo, qual foi a visão mais maravilhosa que você já teve na vida, assim, de paisagem? Pensa em uma paisagem no Gerês, no Algarve. Pensa na sua vista mais maravilhosa. Aqui nós temos uma revelação que a palavra de Deus é a nossa visão mais maravilhosa. Nós nunca vamos enxergar nada mais maravilhoso do que a palavra. É a vista mais extraordinária. Não é do céu, não é do mar, não é do jardim, não é o rosto de uma criança, é a palavra. Só que nós não conseguimos contemplar a palavra com a nossa visão. Nós precisamos que Deus toque nos nossos olhos, que Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar essas realidades. E, gente, às vezes acontece... Vamos pegar um exemplo aqui. Você já perdeu o seu telemóvel, o seu celular? No local, se você está sentado no sofá, você tem certeza que levou o seu telefone para aquele sofá. Mas de repente você começa a procurar. Cadê o telefone? Cadê? Você fica, mas eu sei que ele está aqui, mas não consegue ver. Não é assim? E quem já passou muito tempo tentando achar alguma coisa? E está ali, está diante dos seus olhos, a chave, não é? O outro par do brinco, né? Você tem um brinco, você perde um. E ele fica perdido um tempão. E depois você fala, mas como isso esteve o tempo todo aqui e eu não vi? Se coisas assim a gente não consegue enxergar, imagine as riquezas da palavra de Deus. A palavra, por exemplo, nós temos aqui a revelação do caráter de Deus, de quem Ele é. E nós sabemos que Ele é grandiosíssimo. Deus não comporta dentro de um livro. Às vezes você olha para a Bíblia e parece pequeno. Isso aqui é um livro, olha só. Eu consigo ser mais pequeno. Mas Deus não é assim. Então há riquezas nessa palavra que nunca homem algum descobriu. Aí você fala, mas os homens têm meditado na palavra há milhares de anos. Milhões de pessoas meditam. Por exemplo, nesses versículos aqui do Salmo 119.
Eu não tenho ideia de quantos milhões de seres humanos já meditaram e já escavaram aqui e tiraram brilhantes aqui, diamantes desse texto. Mas eles não conseguiram nem chegar assim, nem arranharam assim a superfície. Porque o que está escondido aqui é profundo demais. Então, se tem uma oração que todos os dias nós precisamos fazer, é: Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue quem o Senhor é, o que o Senhor quer. Está ali na palavra, o testemunho do Senhor, as tuas promessas, os teus juízos, tudo que eu preciso, que é útil para a minha vida, está na palavra. Nós não deveríamos deixar de orar esse versículo aqui nunca. Deveria ser o nosso pedido todos os dias: Senhor, abra os meus olhos. Por quê? Eu coloquei aqui uma listinha de pontos aqui, alguns pontos, a respeito do que está oculto de nós e que a gente não entendeu ainda. Nós não entendemos. Parece que nós sabemos, mas é como o telefone, que está na nossa cara e a gente não consegue achar. O telefone está diante de nós e a gente leva um tempão para achar. Às vezes o óculos está, eu já procurei óculos, está na minha cabeça, né? Onde está meu óculos? Onde está meu óculos? Nós somos assim com a palavra de Deus. Se o Espírito Santo não revelar, nós passamos anos procurando o que está diante dos nossos olhos, mas como cegos, nós não conseguimos enxergar, né? Então, eu sozinho não consigo abrir os meus olhos, tá? Se eu conseguisse abrir os meus olhos, esse versículo não estaria aqui. O salmista ia fazer o quê? Abrir os meus olhos, agora eu vou enxergar. Senhor, estou aqui. Não. Eu não consigo abrir os meus olhos. Eu preciso que o Espírito Santo abra. Todas nós. Ninguém aqui tem condição humana de chegar e falar: abrir meu entendimento. Não. É Deus quem abre o nosso entendimento. Né? Então nós somos cegos, nós não temos capacidade por nós mesmos de abrir o nosso entendimento. Por isso que nós precisamos da intervenção urgente de Deus. Né? E há uma vista maravilhosa para ser descoberta hoje, aqui, agora. Uma visão que nós nunca vimos, que ninguém nunca viu e que Deus está disposto a dar individualmente para cada um aqui. Imagina, individualmente já é para cada um. Né? Deus está disposto a dar. Você quer receber? Ele pode dar essa visão para mim, pode dar para a Alane, pode dar para a Juliana, pode dar para a Flávia. Ele mostra uma vista espetacular para cada uma. Não sei o que você está vendo hoje aqui, né? Mas vamos ver o que está oculto da gente e a gente não consegue enxergar. O quanto é nocivo o pecado. Não, nós não entendemos o quanto o pecado é terrível. Se nós entendêssemos de verdade, nós fugiríamos do pecado. E olha o quanto nós pecamos. Olha o quanto nós pecamos. Quando termina o dia, faz a sua lista de pecados. Às vezes nós não conseguimos nem enxergar o que pecamos. Né? Então, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver o quanto é destrutivo, é mortal o pecado. Seja ele qual for. Vamos parar de fazer aquela classificação, pecadinho, pecadão, sabe? Todo e qualquer pecado. Um único pecado é capaz de levar uma pessoa para o inferno. Um único pecado acendeu o inferno. Foi o pecado de Lúcifer. Um pecado. Ele pecou e ele se rebelou imediatamente. Né? Deus teve que criar toda a condenação que antes não existia no inferno. Né? O inferno passou a existir por causa do pecado. O inferno é outra realidade que nós não entendemos. Será que nós temos realmente diante de nós o terror que é a condenação eterna? O Senhor Jesus fala tanto de inferno. Ele trouxe tanto essa verdade para a mente humana. Você vê que ele falou mais do inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque nós temos a tendência de esquecer. Hoje nós vivemos aqui no mundo e nós estamos apegados a essa realidade que nós vemos. Mas há uma outra realidade. Já pensou
Será que nós realmente lembramos que existe um lugar tomado pelo fogo que causa tortura, que causa dor, gemido, ranger de dentes, lágrimas, ódio no ser humano? Será que a gente tem noção? Porque quando está acontecendo um incêndio num lugar, se você vê uma casa pegando fogo, você não quer ir para lá. As pessoas que estão perto querem sair, querem tomar distância daquele lugar. Elas não querem entrar no fogo. Eu nunca vi ninguém com vontade própria entrar no fogo. Não, eu vou entrar porque eu quero queimar. É assim? Não é. Mas se com respeito ao inferno, o que as pessoas fazem? Elas vão tendo atitudes e vão se empurrando para o fogo. Elas vão entrando dentro daquele incêndio eterno. Quando nós falamos sobre... Tem um livro do bispo que fala sobre o inferno, né? Eu acho que é das guerras, né? O que o diabo faz para apagar o inferno da mente das pessoas, né? Olha quantas vezes o ser humano fala: o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Claro que não é aqui. Inferno? Esse mundo lindo? Isso aqui é inferno? Nunca. Mas olha os conceitos. Morreu, acabou, não existe nada além dessa vida. Então o diabo vai trazendo conceitos diabólicos mesmo para que as pessoas não pensem no inferno, não pensem nessa realidade. Senhor, abre os meus olhos para os terrores do inferno, para o malefício do pecado, porque o pecado leva para o inferno, né? Abra os meus olhos para que eu perdoe. Nós precisamos liberar perdão todos os dias. Nós estamos num mundo de relacionamentos, mas os relacionamentos não são perfeitos, porque nós somos imperfeitos. Por exemplo, hoje é possível ter um casamento feliz, mas não é possível ter um casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Não existe relacionamento entre pais e filhos perfeitos, porque os pais são imperfeitos, os filhos são imperfeitos, os cônjuges são imperfeitos. É possível ser feliz no casamento. É isso que a gente fala. Quando a gente anuncia terapia, nós anunciamos o quê? É possível você ser feliz. Nós não anunciamos que você vai ter um relacionamento perfeito. Nunca. Porque todos os dias o nosso marido vai pecar contra nós. Então todos os dias nós precisamos liberar perdão. É uma palavra que não foi bem colocada, é uma indiferença, é um egoísmo, ou não, seu marido nunca foi egoísta? Foi? Ou você nunca foi egoísta dentro do casamento? Foi? Somos todos os dias. Todos os dias. Às vezes, até de pegar um copo d'água. O outro está com sede, você vai lá e toma água primeiro. Uma coisa simples, mas isso é o quê? Egoísmo. Olha a natureza humana ali, pecaminosa. Egoísmo, né? Então, nós precisamos nos atentar. Para quem eu devo pedir perdão? Porque eu preciso me consertar com as pessoas. Eu não posso viver e deixar passar os meus dias, os meses, os anos. Eu devo perdão a alguém. Eu preciso ir lá e falar: isso que eu fiz não foi correto. Se eu não reconheço que fiz mal, é claro que eu não vou tentar me consertar. Então eu preciso ver, peraí, eu errei, eu preciso refletir. Na meditação passada eu falei que na vida espiritual nós precisamos ter esse tempo para reflexão. Se nós não formos pessoas contemplativas do nosso interior, da nossa vida, das nossas ações, nós nunca vamos conseguir enxergar os erros e pedir perdão e nos consertar com as pessoas. Gente, aqui, por exemplo, nós estamos aqui, né? Um grupo pequeno de esposas. Vocês aí também têm, de repente, uma, duas. Todos os dias nós falhamos com essas pessoas que nós convivemos. Todos os dias. Né? Não é só um esbarrão, não. Pisou no pé, não. Nós fazemos coisas que são feias. Mas para quem a gente já pediu perdão? Como falta perdão no nosso dia a dia? Porque a gente não considera isso como importante.
Pelo contrário, nós às vezes nos apegamos às nossas razões e nós nem conseguimos ver que quem deve um pedido de perdão não somos nós. A gente acha que o outro que errou conosco. A miopia é tão grande, a cegueira é tão grande que a gente acha que o outro errou, que o outro tem que ser. Olha como nós somos realmente, sabe, perdidos nos nossos pensamentos, nas nossas convicções, né? Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para o amor de Deus, o amor tão extraordinário dele, um amor tão perfeito, um amor que ama de tal maneira que nos constrange. Quando nós recebemos algo tão precioso, nós precisamos ser agradecidos. Quantos benefícios nós recebemos e nem sequer agradecemos, não retribuímos. Se eu acho que é obrigação do outro fazer alguma coisa para mim, eu não vou agradecer. Eu estou pagando, não é assim que o mundo fala hoje com respeito a qualquer coisa? Né? Eu estou pagando, por que eu tenho que agradecer? Está pagando aqui, estou pagando a tarifa do ônibus, por que eu vou agradecer ao motorista? É a obrigação dele fazer o serviço dele. Olha só. Mas isso é levado também para a esfera espiritual, nós agimos assim com Deus. Nós achamos que ele é obrigado a dar o que ele dá, né? Que o amor dele não. Nem pedir para ele amar assim, ele ama, já que ele ama, vou aproveitar. Olha só, né? Quanta insensibilidade. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Outra coisa, eu coloquei o último aqui, para o céu. Quando você tem a sua recompensa diante dos olhos, é como um corredor, como uma pessoa que está ali disputando uma medalha. Ela tem um objetivo que está o tempo todo na sua mente. Então, ela submete o seu corpo ao treinamento, ela se submete a uma refeição regrada, porque ela tem um objetivo. Nós temos um lugar para ir, nós temos uma meta, a salvação da nossa alma. Então, se há esse desejo, se o céu está diante de nós recuperamos as nossas forças e nós nos encorajamos o tempo todo. Não vou parar aqui agora não, tem mais um pouquinho para caminhar. E no outro dia, mais um pouquinho, eu quero ir para lá. Então, Senhor, abre os meus olhos para eu ver o quanto o céu, o quanto estar contigo vai ser maravilhoso. A gente tem que suspirar por esse dia, pelo encontro com Jesus. Será que nós nos lembramos do céu todos os dias? Nós nos lembramos das promessas do céu todos os dias? Olha só o que está no livro de Apocalipse. Tem juízos, mas tem lá o encontro da noiva com o noivo. Olha as delícias da eternidade. Olha o que está reservado para a gente na eternidade. Se isso realmente estivesse na nossa mente, nós não iríamos tropeçar tanto como nós tropeçamos, né? Eu coloquei tanta coisa sobre esse versículo, mas tanto que não dá, senão a gente vai ficar aqui, né? A cegueira é universal. Todos os homens são cegos. Não se coloque no lugar que você acha que é menos cego. Todos os homens são cegos. Todos os homens devem fazer essa oração. Todas as pessoas. Porque há um bloqueio. Realmente nós não conseguimos enxergar. Quando as escamas dos olhos caíram, né, da visão de Paulo, quando as escamas dos olhos, como que a gente pode... Eu me lembro quando eu li no original esse texto, foi traduzido para escamas, né? Mas é como se fosse, e logo a gente pensa em escama de peixe, né? Você pensa assim, porque ela é translúcida, você já viu? Quando você vai limpar o peixe, aquela películazinha, ela é quase transparente, mas quando ela está sobre o peixe, vai sobrepondo uma sobre a outra assim e o protege de tal maneira que para você chegar na carne do peixe é difícil. Como nós fazemos com a faca? A gente vai ao contrário e faz toda a força, porque aquilo está preso. Vocês já viram isso? Quem já limpou o peixe aí? Está preso, fica preso. Você vai e faz. E às vezes tem escama que insiste em ficar ali.
Então, nos nossos olhos, a tradução foi feita para escamas exatamente por isso. É uma sobreposição uma coisa, de uma película grossa que você não consegue ver. A catarata, por exemplo, é uma película que vai crescendo nos olhos da pessoa e que chega um determinado momento, se não for arrancada, ela perde a visão, né? Paulo era um homem culto, um homem preparado, um homem versado na lei, e ele não conseguia enxergar. Se não fosse a ação do Espírito Santo, ele teria morrido cego, perseguindo Jesus, perseguindo os cristãos, né? Nós temos lá o caso do servo de Eliseu, que ele orou: Senhor, abre a visão dele, ele não consegue enxergar. Enquanto o profeta via multidões de soldados que estavam ali ao redor de Israel para proteger, Deus tinha uma legião de anjos ali, e o homem não conseguia ver nada, né? Ele só conseguia ver as coisas físicas. Então, se no mundo que nós vivemos hoje, nós lidamos com realidades espirituais, mas nós só conseguimos ver o que é natural, nós vamos perder a nossa guerra. Porque tudo que está acontecendo de mais importante não está acontecendo no mundo físico, está acontecendo no mundo espiritual. Então, há uma cegueira universal nas pessoas. E nós temos um Deus que está disposto a abrir os nossos olhos para ver as realidades espirituais o tempo todo. O que está acontecendo no mundo hoje é completamente espiritual. Você consegue perceber? Talvez você não consegue. Talvez você liga o noticiário e só consegue ver: o fulano está perseguindo o Beltrano, esse país está fazendo isso contra aquele país. E parece que é aquele governo que está fazendo isso contra aquele outro governo, é esse grupo que está fazendo... Não, há um mundo espiritual em questão, né? O 19 fala: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Quando nós saímos aqui em Lisboa, quando você sai aí no Porto, quando você sai no seu país, você consegue identificar os estrangeiros? Eu consigo aqui, dá para ver claramente. E às vezes a gente fala assim: esse aqui é do Paquistão, esse aqui é da Índia, esse aqui é um inglês, Às vezes sem nem abrir a boca, porque eles são o quê? Estrangeiros. Quando o português fala, eu já agora consigo até identificar: esse aqui é do Alentejo, esse aqui é do Algarve, esse aqui é do Norte, não é assim? Do mesmo jeito, a gente pode perceber no sentido espiritual. O salmista fala aqui: eu estou vivendo nessa terra, eu vivo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo, eu sou um estrangeiro aqui, eu sou um peregrino, né? Mas hoje eu tenho visto cristãos que se familiarizam tanto com o mundo, eles estão tão acostumados com o mundo que eles já não parecem estrangeiros. Eles sabem mais sobre esse mundo do que sobre a pátria celestial a qual eles pertencem. Quando nós olhamos para o nosso conhecimento, as nossas percepções, os nossos gostos, eles estão mais voltados para o mundo do diabo ou para o mundo de Deus, né? Porque o diabo tem um padrão, o diabo tem conceitos. O diabo criou um mundo paralelo, né? Quando você vai comprar, por exemplo, você vai comprar uma moeda, você vai viajar e você precisa ter dólar. Tem a forma correta de comprar, você pode comprar na casa de câmbio, mas existe também a contravenção, existe o que está lá, você pode comprar num mercado paralelo, né? O mundo da arte, do mesmo jeito. Existem os marchands que trabalham no mercado de arte, que é legal. Olha, você tem a garantia que a procedência desse quadro é realmente honesta. Ele não foi roubado, né? Ele tem um certificado, ele realmente é desse pintor, ele não é uma falsificação. Mas existe um mundo paralelo da arte. Existe um mundo paralelo do ouro, do diamante, não é?
Há quem venda com certificado e há quem venda, isso aqui a gente não, isso aqui é coisa de escravo, isso aqui é coisa roubada. Para tudo existe. Então o diabo criou um mundo paralelo. Deus criou o seu mundo, criou o ser humano, deu as suas leis e o diabo fez uma imitação. Ele tem um mundo e ali nesse mundo, como está escrito lá em Lucas 4, ele mostrou para Jesus na tentação. Olha só, ele levou Jesus para o alto do monte, depois para o alto do pináculo e ele mostrou: todos esses reinos são meus e eu dou para quem eu quiser. Esses reinos têm poder e têm glória. E o ser humano hoje fica deslumbrado com o poder, porque o poder dá a glória. Né? Então, nós precisamos estar sempre atentos. O diabo tem esse mundo e eu quero ser estrangeira no mundo dele. Eu não quero pertencer a esse mundo. Eu estou aqui de passagem. Eu quero viver aqui, mas eu não quero ser contaminado por esse mundo. Eu quero que quando as pessoas venham olhar para mim, elas me identifiquem: olha, isso aqui, essa pessoa é diferente, ela não pertence a esse mundo. Realmente, ela não faz as coisas que todo mundo faz. É isso. O normal é que as pessoas venham olhar para nós e: poxa, ela se veste diferente. Todo mundo se veste dessa forma, mas essa pessoa se veste diferente. Todas as pessoas estão agora falando sobre isso. Essa pessoa está falando, ela nem se interessa por esse assunto. Isso não é importante para ela. Todo mundo está falando agora sobre esse filme. Todas as pessoas estão, mas essa pessoa nem sabe que esse filme existe. Olha só, peregrino. É assim. Agora, se eu faço as mesmas coisas, se eu tenho as mesmas vontades, os mesmos desejos, eu não sou peregrino, eu sou desse mundo, eu não sou estranho ao mundo. Olha para a sua vida, você é estranho a esse mundo? Porque aqui existe os filhos de Deus e os filhos do mal. Os filhos do mal vão ser estranhos para Deus, mas muito comuns a este mundo. Os filhos de Deus vão ser estranhos para o mundo, mas conhecidos por Deus. Então só tem esses dois tipos aí. O mundo vai estar oferecendo sempre muita coisa, principalmente nesse tempo. Gente, nós não precisamos saber de todas as coisas. Porque uma vez que o mundo joga essa sujeira na minha mente, poxa, como que isso vai sair? Olha o que tem nos filmes hoje. É isso. O que é oferecido hoje em séries, filmes, na música, na cultura de uma forma geral, é só isso. É o que o diabo tem para oferecer. E às vezes as pessoas estão sedentas pela cultura, sedentas pelos acontecimentos, sedentas pelo que acontece no mundo dos famosos. O que acontece é a destruição. Não tem nada de bom. Então a gente não perde nada quando deixa de receber essas coisas, né? Se nós estamos em viagem, se nós estamos de passagem, se nós somos peregrinos, todo viajante faz uma provisão, não é assim? Se eu vou viajar agora, por exemplo, se eu vou para o porto, eu vou fazer a minha malinha, não é? É para o porto, é rapidinho. Mas se eu vou, por exemplo, para a África, a minha mala já tem que ser diferente, não é assim? Se eu sei que eu vou passar um mês, a mala vai ser de uma forma. Se eu sei que eu vou morar lá, pronto, eu tenho que levar tudo. Não é assim? A mala não vai mudando, a provisão muda de acordo com o lugar e de acordo com o tempo. Qual é a nossa provisão hoje? Nós estamos em viagem aqui. Eu preciso de uma provisão. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Então a palavra de Deus é a minha provisão. A presença de Deus é o que me sustenta, é o que me direciona. Porque todo viajante precisa ter uma direção. Eu não vou ficar aqui para sempre. Eu estou caminhando, eu estou me dirigindo para um lugar. Então, eu tenho a minha provisão, que é a palavra, e essa provisão vai me sustentar e vai me dirigir, né? E todo viajante tem o risco dele se perder pelo caminho. Eu gosto muito do livro O Peregrino.
você já deve ter lido, que é literatura antiguíssima, tem centenas de anos, né? E ilustra o escritor John Bunyan. Ele nem ia falar nada do livro, né? Não tinha nem ideia, mas agora me lembrei. Quando eu li esse versículo aqui, eu nem me lembrei do período, mas tem tudo a ver. Ele conta, esse homem ficou preso por muitos anos. Ele era um pregador da palavra e ele tinha família e ele foi colocado numa situação: você para de pregar, você vai ser levado para a prisão e não vai sair de lá. E a sua família vai correr risco. E ele falou: eu vou continuar pregando. E claro, ele foi levado para a prisão e ficou muitos anos. Só que durante o seu tempo na prisão, ele escreveu, né? E uma das suas principais obras é O Peregrino. E ele conta a história exatamente disso. Só que ele faz uma analogia da viagem com a nossa passagem pelo mundo. Por isso que tem o nome Peregrino, né? E aí ele encontra inimigos pelo caminho. Por exemplo, o desânimo, né? A preguiça. E ele vai ilustrando isso. É muito legal, né? Para quem gosta de ler, é muito legal. Tem o filme também. Só que toda adaptação do livro para filme perde muito, né? Quando tem... Eu tento ler primeiro o livro para depois ver o filme, porque muda um pouquinho. O filme é uma condensação da ideia, mas vale a pena. Se vocês quiserem ver primeiro o filme, vale a pena. Ele ilustra perfeitamente isso. Quanta dificuldade ele enfrenta pelo caminho até chegar no seu destino, né? Nós precisamos nos ver assim. Estamos aqui de passagem. Quando alguém fala pra gente, né, por exemplo, nossa vida como esposa de pastor tem muito isso, né? Quando fala assim: fulano, você vai ficar um mês aqui, a gente nem abre a mão. Você só começa a pegar o que você precisa, não é assim? Você não quer fazer bagunça, você não quer juntar tranqueira, você não quer comprar potinho, você não quer... Você sabe que você vai durar pouco tempo ali. É assim, a gente tem que ver a nossa vida nesse mundo assim. Mesmo que dure 70, 80 anos, é o quê? Passageira. Eu não vou criar raízes nesse mundo, não quero saber. Não quero assim, não quero. É assim, sabe? O relacionamento com o mundo muda, né? O 20, vamos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Quebrada, minha alma está quebrada. O mundo, os sofrimentos que acontecem no mundo, a forma como o diabo trata as pessoas, quebra, mas quebra muito. Como é que nós recebemos as pessoas aqui na igreja? Nós recebemos pessoas inteiras? Não, nós recebemos pessoas quebradas, em pedaços. O diabo quebra sabe como a gente pega uma taça de cristal e a gente joga no chão assim, ela se estilhaça de tal maneira que você não consegue nunca mais montar? O diabo vai para cima do ser humano para quebrar assim mesmo e deixar ele sem chance de restauração. É claro que Deus pega todos os pedaços, ele é especialista em pegar todos os pedaços, né? E reconstruir aquela vida. E ele depois vai lá e mostra, olha só. E não fica marca não fica cheio de cola, né? Quando eu colo alguma coisa que está quebrada, fica lá, eu não consigo fazer perfeito. Mas Deus faz, né? Por quê? Porque ele é o oleiro. Lembra da visão do oleiro? Quando Deus disse para o profeta ir lá na casa do oleiro, vai lá. O oleiro estava sentado, né? Estava lá a roda e o oleiro estava fazendo um vaso. E o que aconteceu com o vaso? O vaso quebrou. Mas o oleiro ficou desesperado? Ele foi lá e ele reconstruiu aquele vaso. Ele fez novamente aquele vaso. Então o diabo quebra as pessoas. Só que ele quebra com maldade. Ele quebra para causar dor, sofrimento na pessoa e sobretudo em Deus. Deus também quebra as pessoas. Ele também quebra. Mas ele quebra porque ele quer fazer algo infinitamente melhor.
né? O salmista fala de um lugar em que ele foi quebrado. A sua alma está quebrada, mas ela está quebrada por Deus. É completamente diferente. Às vezes nós ficamos quebrados em situações de dor, de sofrimento, de traições, de calúnias, de mentiras, de maus tratos. Mas nós não precisamos ficar com os cacos espalhados por aí. Nós não precisamos apresentar as nossas dores e emoções para outros seres humanos que também estão em cacos. Nós temos que ir ao oleiro que restaura a alma. Porque nós temos à nossa disposição mãos que são capazes de reparar, sabe? Se deixa ficar na roda e deixa o oleiro trabalhar. Todos os dias ele vai reparar. E ele vai fazer um vaso. Por quê? Porque quando Deus trabalha na nossa alma, ele tem um fim proveitoso. O diabo tem um fim maldoso, mas Deus tem um fim proveitoso. Ele vai sempre colocar virtudes e riquezas na nossa alma, né? Então, o mundo quebra, o mal quebra e joga fora. Deus, quando quebra, ele não quebra porque ele não quer mais. Ele quebra porque ele quer fazer algo maior e melhor. Então, talvez agora na transmissão tenha alguém que esteja sendo quebrado por Deus, por uma situação difícil, por um sofrimento. Eu acredito que todas, ou todas deveriam estar quebradas por ele, né? Porque não tem nada melhor. Dói, mas quem gosta de comida agridoce aí? Quem gosta? Não é bom? Não é bom? Assim, às vezes vem um azedinho, mas vem o doce junto, não é gostoso? Então, a forma como Deus quebra é agridoce. Dói, mas é bom. Dói, mas é bom. Não é assim? Não sei se vocês já passaram por situações que, tá doendo muito. Mas eu tô livre. Poxa, eu tô com a minha consciência em paz. Eu tô agora entendendo coisas que eu não entendia, vendo o que eu não via. É bom, é gostoso. Então, se você está num processo assim, e de repente você olha e não é bonito, porque ver coisa quebrada não é bonito. Você olha para a sua vida, não é nada bonito. Mas confia no Deus. Confia que Ele sabe como faz. É uma humilhação, é uma incredulidade de alguém que você ama. Tudo aquilo são formas de Deus nos quebrar. Ele está trabalhando, né? Mas é tão bom saber que Ele está trabalhando. Triste seria se Ele não estivesse trabalhando. Ele não está fazendo nada. Por quê? Isso é sinal que eu sou um soberbo, que eu sou resistente, que eu sou orgulhosa. Então, Ele não pode trabalhar. Agora, se Ele quebra, é porque Ele tem um plano, um projeto para mim, um propósito melhor para mim, né? Então, eu gosto muito de coisas que são agridoces. E eu acho que a forma como Deus trabalha é bem assim também. E o salmista, no final aqui do versículo, né, ele fala que a alma dele está quebrantada, e quebrantada porque ele está desejando a palavra de Deus o tempo todo, desejando a vontade de Deus. Por que Deus começa a quebrar e a trabalhar em nós? Ele trabalha a partir do desejo que nós temos. Meu Deus, eu quero tanto agradá-lo, eu quero tanto fazer a tua vontade. Então, como há esse desejo, ele vai ter que tirar coisas em nós que não agradam a ele. A alma do salmista era quebrada mediante o desejo que ele tinha de obedecer a palavra. Quanto mais eu desejo a vontade de Deus, mais ele vai trabalhar na minha alma. Vai doer? Vai. Mas esse é o único caminho seguro para a gente chegar à eternidade. Não tem outro. Aqueles que se pouparem da dor podem até não sofrer naquele momento, mas não vão conhecer a Deus da forma como Ele deveria ser conhecido e não vão estar no centro da vontade dele. Porque não tem outra forma, né? E o prazer do salmista é que Deus trabalhe mesmo. O desejo dele é que a palavra esteja ali. Olha, eu desejo a tua palavra o tempo todo. Então eu desejo
desejo a palavra, eu desejo a tua vontade todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite. O Senhor é precioso para mim. Então, nós vamos, não sei quando, terminar a meditação do Salmo 119, mas nós precisamos terminar amando a palavra dessa forma. Porque o que a gente mais aprende aqui nesse salmo é isso, o quanto a palavra de Deus é rica, é útil, é importante para a nossa educação, para o nosso ensino. Nós precisamos dela o tempo todo. Por isso que lá no livro de Josué, a ordem, medita na palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite. Como é que a gente vai ter tempo para as coisas fúteis se a gente tem uma missão dessa? Como? Né? Então eu vou terminar aqui